Olá, mulher, sou Silvia Campos do Foi Por Você, Mulher. Como você está? Das 9 virtudes do fruto do Espírito, já falamos sobre o amor, a alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade e bondade. Como estão essas virtudes em você? Está praticando? Não esqueça que é um exercício diário e em parceria com o nosso amigo Espírito Santo. A mudança verdadeira e permanente só acontece em parceria com ele. Hoje falaremos da 7ª virtude, que é a fé. Em algumas versões está como fidelidade. Em Hebreus, todo o capítulo 11 é falado sobre fé e todos que tomaram posse da promessa através da fé. Há muitas inspirações e te encorajo a ler, meditar e praticar. A fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Pedro andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, imagine a cena. Era madrugada, os discípulos estavam em alto mar, o que era comum para eles, pois alguns eram pescadores, mas de repente eles veem alguém vindo e andando sobre as águas. Uma cena nunca vista. Acharam que fosse um fantasma e gritaram aterrorizados. Jesus vendo a cena e os barbados com medo disse: "Tenham bom ânimo, sou eu, não temas." Eles ouviram a voz de Jesus. Pedro disse: "Senhor, se és tu, mande que vá até contigo." Jesus respondeu: "Venha." Então ele saiu do barco em direção a Jesus. Repare que Pedro reconheceu a voz de Jesus e recebeu uma palavra de ordem: venha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isso está em Romanos 10:17. Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Porém, ele tirou os olhos e o coração do alvo, do foco dele, que era chegar até Jesus. Talvez ele tenha pensado: isso é impossível, improvável. Eu andando sobre as águas, o que eu estou fazendo? Quem eu penso que sou? Eu vou morrer. E começou a afundar, porque a dúvida tomou conta de seu coração. Então ele gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé." E foram juntos para o barco. Pedro estava tão perto de Jesus e mesmo assim afundou, porque a dúvida e fé não andam juntas. Pedro, mesmo com a pequena fé, andou sobre as águas e os outros ficaram no barco com medo, e o medo paralisa e entorpece. Pedro colocou sua pequena fé em ação e experimentou o sobrenatural andando sobre as águas. Ouvindo uma série de ministrações do pastor John Bevere, ele disse: "Deus não responde à minha necessidade, mas à minha fé." Por exemplo, em Marcos, Mateus e Lucas citam a história de um cego que mendigava pelas ruas, e ao ouvir a multidão e que Jesus estava ali, ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim." A multidão mandava ele se calar, mas ele falava mais alto, como se quisesse calar a voz da multidão, a voz que estava tentando pará-lo e desistir do milagre, porque Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus e das maravilhas, dos milagres que ele fazia. Com essa atitude, o coração de Bartimeu ia se enchendo cada vez mais de fé e ele gritava: "Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim." Jesus o ouviu e mandou chamá-lo. Jesus viu que ele era cego, viu a necessidade, mas queria saber dele, do que estava cheio o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sem titubear, o cego respondeu: "Senhor, que eu torne a ver." Jesus disse: "Recupere a tua vista, a tua fé te salvou." Há muitas outras passagens que Jesus diz: "A tua fé te curou," ou "seja feito conforme a tua fé." Mas infelizmente não temos tempo para falar de todas, o áudio ficaria muito longo. A mulher do fluxo de sangue é um grande exemplo de fé. Gosto de falar dela porque é uma inspiração para mim. Quem já sofreu com hemorragia uterina sabe como é difícil. Sofri por quase 1 ano com todos os recursos que temos hoje, com o apoio, cuidado e amor de minha família. Mesmo assim, não foi um período fácil.
fácil. Imagino aquela mulher que foi expulsa da sua casa, do meio da sua parentela, porque era considerada impura durante o período menstrual. E depois ela não podia simplesmente voltar para casa. Precisava fazer todo um processo, um ritual de purificação, apresentar-se ao sacerdote e oferecer sacrifícios de purificação. Também tinha um agravante. A penalidade para o impuro que não cumpria as regras variava desde 40 chicotadas à morte de apedrejamento. Ela teve que se virar por 12 longos anos. Gastou o que tinha com médicos tentando a cura. Mas certa vez ela ouviu falar de Jesus, das curas, dos milagres que ele fazia. Isso foi enchendo o coração dela. Então ela tomou a decisão, se posicionou e disse: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Então ela não pensou em outra coisa a não ser na cura dela, em tocar as vestes de Jesus. Ela colocou a fé dela em ação, declarou e praticou a fé. Essa mulher enfrentou a multidão, ignorou as tradições, costumes e religiosidade. Não deixou que nada e ninguém a tirasse do foco, do alvo, do objetivo que tinha em seu coração. Ela tocou em Jesus de uma maneira especial e única, porque em meio à aglomeração, ao empurra, Jesus sentiu o toque especial, diferente e cheio de fé. Jesus perguntou: quem tocou as minhas vestes? Um discípulo respondeu: a multidão te aperta. Entre linhas ele quis dizer que era impossível saber quem tinha tocado nele. Imagine essa cena. A mulher estava atemorizada e trêmula. Ela sabia que já tinha acontecido algo diferente no corpo dela. Sabia que o milagre tinha acontecido, mas somente ela e Jesus sabiam. Aos olhos da multidão, ela estava impura, em pecado. Poderia sofrer as consequências e até ser apedrejada até a morte. Ela se revelou a Jesus e disse toda a verdade. Naquele momento único, exclusivo entre ela e Jesus, como se não tivesse mais ninguém ali. Ele disse para ela: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Repare que a cura foi completa. Ela já tinha sido curada do fluxo de sangue, mas estava sendo curada da aflição, da angústia que estava em sua alma, do período de rejeição e solidão que viveu. Ela recebeu a cura completa, assim que Jesus faz. Ele te cura completamente, mas é através da tua fé, quando é colocada em ação. E o mais lindo de tudo, quando Jesus disse: filha, a tua fé te sarou, é o mesmo que ele dissesse: não foi o meu poder, a minha virtude que está em mim, mas a fé ativa que está em você, que te fez chegar até a mim e me tocar. Isso provocou sua cura. Naquela multidão haviam muitos enfermos em todos os sentidos que estavam simplesmente tocando. Podia até estar saindo o poder de Jesus, mas eles não recebiam a cura porque não sabiam o que estavam fazendo, não tinham fé. Aprendemos com isso que a fé é ação, é declaração da palavra. Precisa sair de nós para tomar posse do que já está pronto, seja cura, o emprego, uma transformação no caráter, a restauração da família, do casamento. O seu milagre já está pronto quando Cristo Jesus disse na cruz: está consumado, tetelestai. Acho importante dizer que Jesus, quando foi tocado por essa mulher, estava indo à casa de Jairo, que era um dos governantes, dos supervisores das atividades da sinagoga. Jairo já tinha se encontrado com Jesus, prostrou-se e pediu para ir à casa dele, impor as mãos sobre a sua única filha, que estava enferma. Repare que havia fé no coração de Jairo, a fé ativa, direta. Não sei quanto tempo Jesus ficou falando com a mulher do fluxo de sangue, mas falava ele ainda quando chegaram outros que trabalhavam com Jairo e disseram: sua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Ah, Jesus, o lindo, o maravilhoso Jesus,
Deus, que sempre está atento a tudo o que acontece. Ouvindo as palavras que os homens falaram a Jairo, Jesus, olhando para ele, disse: não temas, crê somente. O verbo crer que Jesus usou nessa passagem está no presente do imperativo. É o mesmo que dizer: continue crendo. Ei, lembra do que você me pediu? Eu não esqueci, eu não me distraí ou perdi o tempo. Eu comando o tempo, eu comando a vida, a palavra é minha, eu sei o que estou fazendo, eu vi a sua fé. Uau, mulher, você consegue imaginar esta cena? Confesso que estou totalmente inserida nela. Naquele momento, depois que relembrou Jairo para ele continuar crendo, tendo fé, Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, tanto os discípulos como toda aquela multidão, mas somente Pedro, Tiago e João seguiram o caminho até a casa de Jairo. Chegando lá, havia alvoroço e muitos choravam. E Jesus disse: por que fazem alvoroço e choram? A menina não está morta, apenas dorme. Todos riram de Jesus. Então Jesus fez todos saírem da casa e permanecendo somente ele, os pais da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina de 12 anos se levantou e passou a andar de um lado para o outro. Todos ficaram assombrados com o milagre. Ele ordenou que nenhum homem soubesse e mandou dar algo para ela comer. Mulher, preste muita atenção no que vou dizer a você. Aquela mulher do fluxo de sangue padecia 12 anos de hemorragia e a menina que Jesus foi levar à vida tinha 12 anos também. Há um segredo, uma chave nesse período, mas não vamos falar disso agora, não dá tempo. Mas quero te dizer que independente do período, do tempo que você está aguardando o seu milagre acontecer, há algumas coisas que precisam ser feitas além de ativar a sua fé. Então, mulher, preste atenção, antes de acontecer o milagre que você e sua família estão esperando, Jesus vai fazer um limpa em sua vida. E isso inclui pessoas, amizades, e você precisa deixar ir, porque ali no meio pode ter curiosos só para saber qual será o resultado, o que você vai fazer, qual será a sua decisão, se você vai chorar ou continuar crendo. Então deixe que Jesus faça o limpo em sua vida, porque são pessoas que, além de não acreditarem no milagre, estão tentando fazer que você não creia. Estão dizendo palavras contrárias à sua fé, tentando fazer você não acreditar que Jesus está com você e o milagre já está pronto. E depois que o milagre acontecer, não conte a ninguém. É o segredo da família, para regozijo exclusivo de vocês, porque sofreram juntos, sabem o que passaram para receberem o milagre, o processo que sofreram para chegarem a esse ponto. Isso fortalece os laços familiares e se estabelecem cada vez mais na rocha. As raízes de vocês crescem em Cristo Jesus. Na verdade absoluta, acontecerão milagres que você deverá testemunhar para glorificarem e creem em Cristo Jesus. Mas esteja atenta e alinhada ao Espírito Santo. Ele vai te autorizar, ele vai te dizer o que você pode ou não testemunhar. Para finalizar, a fé traz à existência o que você ainda não vê, mas está pronta através da obra consumada da cruz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. A fé precisa ser declarada, falada, porque assim você é a primeira pessoa a ouvir e a praticar a sua fé, e não ouvirá as vozes contrárias. A fé é ativa, é ação, e para acontecer o milagre precisa colocá-la em prática e tocar em Cristo Jesus. A fé é a chave para ter acesso ao milagre, a graça abundante que está em Cristo Jesus. É como se fosse o interruptor da sua casa.
você tem a lâmpada instalada, tem a fiação conectando ao interruptor, mas se não der o clique ativando o interruptor, você não usufruirá da energia que acende a lâmpada e não usufruirá da claridade que a lâmpada vai te oferecer. A lâmpada é o seu milagre. Jesus é a fiação. O interruptor é a sua fé. Vamos orar? Pai, te agradeço pela vida dessa mulher. Cristo Jesus, te agradeço pela obra consumada da cruz e todos os milagres contidos nela. Espírito Santo, amigo querido, te agradeço porque você está com esta mulher, direcionando, instruindo, transformando e conduzindo à verdade absoluta que é Cristo Jesus. Ensine ela a ativar o interruptor que é a fé, para ter acesso aos milagres que já estão prontos para ela e para a família, porque já está consumado quando Jesus Cristo disse tetelestai. Amém? Mulher, um beijo em seu coração, tenha uma excelente transformação e ativação de sua fé. Lembre-se, foi por você.